Meus amados, uma boa noite a todos. Quero, mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade bendita que estamos aqui reunidos e também a cada um dos irmãos que estão presencialmente aqui e aqueles que estão nos acompanhando também de maneira remota. É uma alegria imensa poder, no meio da semana, nos reunir para adorar e bendizer ao Senhor nosso Deus. Nós vamos ficar em pé para fazer uma leitura inicial. Salmo de número 2, verso de número 10 até o verso de número 12. Nós vamos fazer a leitura conjunta desse salmo. Vamos lá? Todos juntos. Salmo de número 2, verso 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite,
e não pereçais no caminho. Vamos ler, irmãos, todos juntos, o verso de número 11, mais uma vez. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Então vamos adorar ao Senhor nosso Deus, vamos bendizer o seu nome nesta hora. Vamos todos juntos, com temor no nosso coração, nos achegar diante de Deus e também nos alegar com tremor, agradecendo porque o Senhor é a nossa força, a nossa alegria. É Ele quem nos permite estar aqui adorando o seu nome, é o Senhor quem nos levantou nesse dia. Então nós devemos nos alegrar, felizes por estar na sua presença. Vamos orar? Obrigado, Senhor, nosso Deus, porque Tu és o nosso Pai amado, bendito e poderoso. Muito obrigado, Senhor, porque não existe outro Deus além do Senhor. Nesta noite, Senhor, agradecemos porque mesmo sendo pecadores, e mesmo, Senhor, muitas vezes desobedecendo, contrariando o Senhor, vivendo uma vida, Senhor Deus, que te desagrada no nosso comportamento e nas nossas ações. Nós sabemos o que cometemos diante do Senhor. E por isso, Senhor, nós nos entristecemos muito e não queremos viver assim. E agradecemos ao Senhor, porque apesar de nós, o Senhor nos aceita. E a Tua graça nos alcança. E a Tua graça, Senhor Deus, nos permite vir à Tua casa, adorar o Senhor, nosso Deus, a quem nós queremos, ó Deus do céu, aprender mais e pedir ao Senhor que nos abençoe pela Tua palavra e queime em nosso coração pelas Tuas verdades. Fica conosco, Senhor, nesta noite e nos abençoa. Senhor, por favor, não deixa sairmos daqui como entramos, mas que aquela impressão do céu e que o Espírito Santo do Senhor incline as nossas almas e aumente o nosso desejo pela face gloriosa do Senhor. Essa é a nossa oração, nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor, irmãos, todos juntos? Abacuque. Vamos cantar. O Senhor é a minha força.
Amém. Vamos cantar mais um cântico, é um popurrí, é uma sequência de vários cânticos que cantam algumas passagens da palavra de Deus. Então vamos cantar juntos.
através de oração. Oremos. Pai, nós te damos graças, Senhor, bendizemos o teu nome e queremos sempre nos colocar diante de ti, humilhados, Senhor, gratos por toda a misericórdia que o Senhor tem dispensado a nós no dia de somos. Essa retórica é verdadeira, Senhor. Essa retórica é verdadeira porque não é reconhecendo Cristo na vida da nossa salvação. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida mais santa, mais alinhada com a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a ter nossos pensamentos, nossas vontades, nossos caminhos mais alinhados com o teu querer, Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos mudança, sim, observando, as pessoas observam mudanças em nós, mas não por nós, Senhor. Foi o sangue de Cristo que nos lavou dos nossos pecados. E agora temos paz com Deus, temos paz contigo, Senhor. E só assim podemos louvar e bendizer o teu nome. Abençoa, Senhor, abençoa a tua palavra, e que essa palavra venha encher o nosso coração, fazer crescer o teu Espírito Santo dentro de nós, que nós possamos sair daqui renovados, mais alegres e mais desejosos de viver uma vida cristã mais santa e mais digna de ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor para o Salmo de número 2. Nós estamos pelas noites de quarta-feira fazendo a exposição do livro de Salmos. Nós terminamos o Salmo de número 1, não temos pressa, estamos devagarzinho, caminhando, aprendendo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito profunda, né? Quanto mais fôlego espiritual e fé nós tivermos, mais profundo nós vamos nela. E Deus, irmãos, Ele quer que façamos isso, que meditemos nas Sagradas Escrituras, né? Ele deixou as Sagradas Escrituras para nos orientar, para ser o nosso guia no caminho, até a Canaã celestial. E nós temos que olhar para a palavra de Deus e estudar ela com afinco, né? Com mais intrepidez, com mais abertura possível, para nós aprendermos os termos, as colocações, os conceitos que Deus deixa na sua palavra para o seu povo. Então, tudo que nós ouvimos aqui na igreja não é de hoje, mas vem, irmãos, de muitos anos atrás, quando Deus revelou a sua palavra, deixou, né, desde o tempo de Davi, né, o saltério. Davi, o rei Davi, ele escreveu 72 dos 150 salmos que nós temos aqui, e o restante, né, desses salmos, eles foram escritos, né, até após o período babilônico. E nós temos visto então, irmãos, que Deus, ele tem muito a nos ensinar através dos salmos. Os salmos, eles expressam os sentimentos, as dores, os pesares daqueles que estão peregrinando para o céu, aqui na terra. E nós temos visto então que esses sentimentos que aparecem aqui na palavra de Deus são iguais aos nossos, nessa peregrinação. Muitas dificuldades, muitas dores, lágrimas, mas também muitas alegrias. Deus nos dá a sua bênção. Deus tem uma aliança com aqueles que amam a sua palavra. Deus protege, Deus guarda, Deus faz prosperar as mãos dos justos. Nós vimos aqui, irmãos, isso no Salmo de número 1. Que a nossa felicidade não está nas coisas e nem na ausência de problemas. Mas a nossa felicidade está em ter relação com Deus, com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a bênção do justo, enquanto que o caminho dos ímpios perecerá. Aqueles que não levam em conta Deus terão a sua vida como uma palha, sem frutos, de maneira passageira, sem essência, não fica nada, não deixa nada para a posteridade. Mas o justo não, ele é diferente. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no seu devido tempo dá seu fruto.
Então, o Salmo de número 2, que nós temos agora diante dos nossos olhos, é a continuação do Salmo 1. O Salmo de número 1, irmãos, fala da animosidade entre duas classes de pessoas que existem no mundo até os dias de hoje, que são os ímpios e os justos. Então, nós passamos muitas quartas-feiras mostrando para vocês que a palavra de Deus nos mostra claramente que existe somente duas classes de pessoas nesta terra. Aqueles que são, irmãos, descendentes da mulher e aqueles que são descendentes da serpente. Aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo. Aqueles que são ímpios, pecadores, escarnecedores da palavra de Deus e aqueles que são pios, justos, né, aqueles que são santos, que se consagram a Deus. Não tem outra classe de pessoas na face da terra. Então, espiritualmente falando, nós só encontramos esses dois tipos de pessoas. Aqueles que meditam na lei de Deus de dia e de noite e aqueles que conspiram contra Deus e contra as coisas de Deus. É isso que o Salmo de número 2 vai falar. E eu quero que você observe então, que enquanto o Salmo 1, ele fala, irmãos, né, justamente dessas duas classes de pessoas, aqui no Salmo de número 2, nós vamos encontrar duas classes de governo. O governo humano e o governo divino. Nós vamos também ver essa animosidade do governo humano dos homens da terra contra o governo de Deus. E o Salmo de número 2, ele então tem por finalidade nos mostrar aqui claramente que o governo da terra, o governo, as autoridades civis, um mundo de pessoas, uma classe, né, de influenciadores, como os professores, os mestres, os filósofos, são pessoas que fazem de tudo para destruir na humanidade e destronar o governo de Deus da face da terra. Eles não querem o governo de Deus, eles não querem a lei de Deus, eles não querem viver segundo os princípios da palavra de Deus, que norteia a vida das pessoas e dos seres humanos desde a criação. Deus é o Criador e Ele deixou como os seres humanos eles devem proceder. Mas essa classe de pessoas, esse governo humano, ele vai fazer de tudo para poder destruir e se desamarrar de todo tipo de princípios, preceitos e todo tipo, irmãos, de ordem que Deus deixa para que os seres humanos obedeçam. Então, o Salmo de número 2, ele vai falar sobre isso. É a continuação do Salmo 1. Você vai observar que o Salmo de número 1, ele começa com uma bem-aventurança. E o Salmo de número 2, ele vai encerrar também com uma bem-aventurança. Né? Percebam então que eles se complementam. Portanto, meus amados irmãos, o Salmo de número 2, ele tem aqui o seu gênero, sendo um salmo real. Você vai perceber aqui que esse salmo, ele trata da realeza, ele trata dos reis, ele vai tratar aqui de governo. Então, esse salmo, ele, de uma forma literal, é um salmo real. Mas esse salmo também, ele pode ser considerado, segundo os estudiosos, como salmo messiânico. Porque o salmo de número 2 é o salmo que mais se repete em todas as Sagradas Escrituras. Ele vai se repetir, irmãos, durante 18 vezes na palavra de Deus. E nós vamos ver, então, que esse salmo, ele é messiânico porque ele aponta para o Messias. Ele aponta para Cristo. Ele fala de Cristo Jesus, um rei maior do que o rei Davi. E esse rei, ele vem então para reinar e para destruir de uma vez por todas os seus inimigos. Ele virá. E ele, irmãos, descrito aqui nesse salmo quem é esse rei. E eu queria que você observasse então, que esse salmo, ele fala aqui desse reinado que transpassa, que é maior ao reinado de Davi, o filho de Davi,
ele vem para poder reinar. Então, de uma forma literal, esse salmo é real, porque fala da realeza, né, do reinado de Davi, mas esse salmo também ele é messiânico, porque ele aponta para o Messias. Bem, irmãos, quem é o autor desse salmo? Se você observar, você vai notar que você não encontra aqui no cabeçário quem é o autor desse salmo. Mas no Novo Testamento há um texto que vai nos dizer quem é o autor desse salmo. Abra comigo, por favor, Atos, capítulo de número 4. Vamos observar a palavra de Deus. O que Atos vai dizer? Você vai olhar aqui, irmãos, Pedro, ele vai nos dizer quem é o autor do salmo de número 2. Vamos ler, por favor, verso de número 25 e 26. Vamos ler todos juntos? A partir do verso de número 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ora, quem é o autor do salmo de número 2? Davi. Pedro vai dizer que por boca do Espírito Santo, Davi, ele foi instruído a escrever o salmo de número 2. Deus usou o rei Davi para escrever esse salmo, irmãos, falando muito mais do seu reinado e muito mais dos inimigos que se levantaram contra ele, mas ele também, esse salmo apontava para o futuro, apontava para a vinda do Messias, do filho de Davi, o Messias que viria da descendência davídica. Qual é o contexto, então, aqui desse salmo? Nós vamos ter, irmãos, dois tipos de contexto. O contexto literal e o contexto espiritual. O contexto literal é o que nós vamos tratar na noite de hoje, que é o contexto, irmãos, do reinado do rei Davi. Todo salmo tem um contexto. E o contexto literal desse salmo é o reinado de Davi. Davi escreve esse salmo durante o seu reinado. E nós vamos ter também o contexto espiritual apontando para o reinado de Cristo Jesus, o Senhor. Não vai dar tempo de nós fazermos isso nessa noite. É muita coisa. Então nós não temos pressa. Nós vamos devagar, então, estudando esse salmo e vamos aprendendo, então, o que Deus quer e o que Ele deixou para ensinar a sua igreja nos dias de hoje. Ele tem alguma coisa para ensinar a sua igreja. E nós vamos ver isso com calma. Então, qual é o contexto literal desse salmo? O contexto, irmãos, literal desse salmo, provavelmente foi a ascensão do rei Davi ao trono de Israel. Vamos rememorar aqui a história? Todos nós estamos lembrados que no livro de Samuel, do profeta Samuel, o povo de Israel, ele desejou um rei como as outras nações tinham. Até aquele momento, Deus, ele reinava, era uma teocracia. Deus era quem dirigiu o povo através dos profetas. Samuel é o último dos profetas. E nós vamos perceber, então, que o povo, elege como rei Saul. E Saul, ele é um mau rei. Ele não reina conforme a vontade de Deus, ele desobedece a Deus. E então, o reinado de Saul durou 40 anos. E durante, irmãos, esse tempo, ele foi desobediente, ele consultou necromante, foi um rei que perseguiu os próprios israelitas, um deles, Davi, tentando matar o próprio compatriota. Então, Saul, ele foi um péssimo rei para Israel. Deus, então, no capítulo de número 16 de 1 Samuel,
ele vai mandar o profeta ungir um baixinho, ruivo, último filho, né, de Jessé, chamado Davi. Ele era pastor de ovelhas. E Deus tira ele, né, dos rebanhos. E agora, irmãos, esse homem ungido com óleo, ele então vai ser o próximo rei de Israel. Davi, ele derrota Golias, o gigante Golias. Saul o coloca como um dos comandantes de Israel. E Davi, então, é tão abençoado por Deus, um espadachim diferenciado, né, que esse homem começa a ganhar renome. As mulheres começam a fazer louvores, cânticos a Davi, dizendo que Saul tinha derrotado os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Isso começou a criar um ciúme e Saul então começou a perseguir Davi. Davi, irmãos, ele é expulso praticamente de Israel. Ele vai conviver com os filisteus, vai guerrear com os filisteus, vai ganhar guerras para os filisteus, né? E numa dessas guerras dos filisteus com Israel, Saul, Jonatas, seu filho, né, e os seus outros filhos, eles são mortos. Davi, então, sai dos filisteus e durante, irmãos, 7 anos e meio, ele permanece como rei, reinando. Ele é feito rei em Hebrom, ali em Israel. Depois da morte, então, de Saul, o povo de Israel, todo Israel, resolve então trazer Davi como rei e fazê-lo rei, né? E Davi então estabelece a capital ali em Jerusalém, no Monte Sião. E Davi começa a reinar e ele reina então mais 33 anos. Davi reina durante 40 anos sobre Israel. E esse salmo, irmão, de número 2, ele mostra aqui claramente a luta que Davi teve para poder ser rei ali na Palestina. De uma maneira, irmãos, muito dificultosa, Davi, ele vai lutar contra os seus inimigos e ele vai vencer todos os reis, irmãos, e subjugar todas as demais nações que estavam ao redor de Israel, de uma maneira, irmãos, miraculosa, como ninguém tinha conseguido fazer ainda. E nós vamos ver então Davi aqui lutando contra os exércitos mais belicosos daquele tempo. E se você ler 1 Samuel e 2 Samuel, você vai perceber, irmãos, que ele tem aqui 3 capítulos. 2 Samuel, capítulo de número 5, 2 Samuel, capítulo de número 8, e 2 Samuel, capítulo de número 21, quando Davi, ele vai então subjugar os reis da Filistia, de Moabe, os sírios, ele vai subjugar todas as nações ao seu redor. E Davi então vai conseguir reinar em paz depois de muito sangue derramado. Esse salmo, irmãos, então, ele fala aqui, né, desse período do reinado de Davi. Eu quero que você então perceba que esse aqui é justamente o enquadramento, né, é o contexto, né, que emoldura esse salmo de número 2. Vamos ler então aqui, por favor? Vamos observar o salmo de número 2, nós vamos ler, vamos explicar, e depois nós vamos fazer 3 aplicações para o nosso coração nessa noite, tá bom? Então vamos ver aqui a divisão. Esse salmo ele se divide em 4 partes. Vamos ver aí então, em primeiro lugar, a conspiração dos reis pagãos da terra. Vamos ler aí, por favor, verso de número 1 até o verso de número 3, diz assim, leiamos. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então percebam aqui, meus amados irmãos, que o salmista Davi, ele vai mostrar aqui a progressão da maldade, da vileza, dos planos, da conspiração
que os povos pagãos estavam fazendo para poder destronar Davi. Irmãos, percebam aí que ele vai usar aqui, né, alguns verbos para nos mostrar isso. Em primeiro lugar, eles se enfureceram contra Davi. Depois vai dizer aí que eles se levantaram. Terceiro, eles conspiraram. E em quarto lugar, eles querem romper os laços com o reinado de Davi sobre eles. Quem são esses que querem fazer isso? Ele vai dizer aí: os gentios, os povos, os reis, os príncipes, as autoridades civis dos outros reinos, os quais Davi e Israel conseguiu subjugar. Eles queriam se levantar, irmãos, contra Davi e destronar Davi. De alguma forma, irmãos, quando Davi sentou no trono, todas as nações se levantaram para poder destruir Davi e destruir Israel. Querem uma prova disso? Abram comigo, por favor, para 2 Samuel, capítulo de número 8. Olhem comigo, por favor, irmãos, o que diz aí a palavra de Deus. Vamos ver? Me perdoem, capítulo de número 5, verso 17. 2 Samuel, capítulo 5, verso 17. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos, olha só, todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Percebam aqui então, meus amados irmãos, que vai haver uma conspiração. Todos se levantaram para poder destronar Davi do seu trono. Eles se enfureceram, eles conspiraram. Eu quero que você perceba aqui, né, que Deus está nos mostrando, meus amados irmãos, que é assim que os ímpios fazem. Essa é a ideia do texto. Eles, irmãos, não aceitam pessoas que são da parte de Deus, que governem ou que tenham alguma liderança sobre os ímpios. Eles não aceitam isso de jeito nenhum. Essa é a ideia que o texto aqui quer mostrar. Quando um crente, quando um servo de Deus, ele tem alguma liderança, os ímpios, eles se enfurecem. Os ímpios, irmãos, eles se transtornam. E eles conspiram contra a vida do servo de Deus. Você já imaginou isso? Davi sente isso na pele. De alguma maneira, todos os reinos daqueles dias, eles se voltam para poder destruir Davi. Olhem comigo, por favor, então, capítulo de número 8 agora. Olha o que vai acontecer então. Vamos ler? Depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra e os mediu 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas, servos de Davi, e lhe pagavam tributo. Também Hadadezé, filho de Robote, rei de Zobá, foi derrotado por Davi. Verso de número 4. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezé, rei de Zoba. Porém, Davi matou dos sírios 22.000 homens. E você vai ver, irmãos, e você vai ver aí, né, esses povos se levantando contra o servo de Deus, Davi. Portanto, a finalidade do texto aqui é nos mostrar, meus amados irmãos, que as pessoas deste mundo, elas odeiam, elas abominam. É um servo de Deus dando diretrizes para a sua vida. Elas abominam isso. E perceba então que esse salmo, irmãos, ele começa mostrando isso. Essa fúria, esse desgosto, esse ódio pela vida daqueles que são servos de Deus.
As pessoas ímpias, elas não se agradam, elas se enfurecem e elas vão conspirar. O verbo aqui, conspirar, irmãos, é o mesmo verbo que nós encontramos no Salmo 1 para meditar. Assim como o justo, ele medita de dia e de noite na lei do Senhor, aqui, irmãos, no Salmo de número 2, os ímpios, eles meditam para destruir a vida do servo de Deus. A meditação, a reflexão deles é para destruir a vida do servo do Senhor. Imagina isso? Eles não se agradam. E é isso aqui, irmãos, que Davi está passando. Assim como no Novo Testamento, nós vamos ver, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando ele aparece no cenário, você vai ver as forças demoníacas se manifestando de uma forma tal que nunca houve na face da terra tanta manifestação de demônios. Num só homem, 2.000 demônios. As forças demoníacas se levantando contra Jesus. Da mesma forma, aqui no Antigo Testamento, nós vamos ver então os governos, as grandes potências bélicas se levantando para destruir e destronar Davi do seu reino e destruir os israelitas. Mas o texto prossegue, meus amados irmãos. E o Espírito Santo aqui está escrevendo por boca de Davi para nos ensinar mais uma coisa. Segundo lugar, vamos ver aí? A descrença do céu. Veja aí comigo, por favor, irmãos, então, é que Deus do céu, ele vai rir, ele vai zombar, ele vai galhofar, ele vai, irmãos, aqui, de uma forma irônica, rir daqueles que se levantam contra o servo de Deus. Olha só o que vai acontecer, veja só o que Davi vai dizer aqui, irmãos, de uma forma extraordinária. Ele está nos fazendo ver aqui que por trás de Davi há alguém maior, que ungiu o rei. E ele vai dizer aqui então, vamos ler todos juntos? Verso de número 4 e 5 diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Davi entende que os inimigos de Israel não estão atacando simplesmente Israel. Davi, irmãos, vai mostrar aqui que quando os ímpios eles se levantam, eles não se levantam para atacar simplesmente a sua pessoa. Eles estão, irmãos, em último lugar, atacando a pessoa de Deus. Os inimigos, irmãos, eles não atacam simplesmente Davi. Eles estão atacando o Senhor Deus. Essa é a ideia aqui. Davi, irmãos, ele é ungido do Senhor. A palavra ungido é a mesma raiz para Messias. E do grego, Cristo, é a mesma palavra. E Davi, irmãos, ele sabe que quem o ungiu rei não foi ele que escolheu ser rei em Israel, não foi ele quem escolheu, irmãos, ser líderes e subjugar as nações, não foi Davi. Ele sabe que quem está por trás dele e que quem derramou a unção sobre ele foi o próprio Deus. É por isso, meus amados irmãos, que Davi vai dizer aqui que o céu se ri, zomba daqueles que se levantam contra um ungido do Senhor, contra aqueles que são colocados por Deus para governar, para reinar nessa terra, representando a pessoa de Deus. E Davi, ele representava o governo de Deus sobre a terra. Por isso, Davi vai dizer, Deus, a seu tempo, ele, irmãos, vai derramar a sua ira sobre o ímpio. E vai dizer aqui, e no seu furor, ele vai confundir todos os conselhos e toda conspiração contra o reino de Davi. Porque quem reina em último lugar, Davi está dizendo, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Isso aqui, irmãos, vai nos mostrar claramente, lá em Atos,
capítulo de número 9, esse entendimento de que quem ataca os servos de Deus não está atacando simplesmente a igreja, mas está atacando ao Senhor. Olhem comigo, por favor, Atos, capítulo de número 9, verso de número 1, e até o verso de número 3. Vamos ler todos juntos, por favor, o que diz a palavra de Deus, para que nós possamos compreender aqui essa passagem. Atos, capítulo de número 9, diz assim: Saulo, verso 1, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, que eram cristãos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Percebam, irmãos, que Paulo, ele vai pedir cartas para o Sinédrio para prender os cristãos. E Jesus aqui vai aparecer a Paulo no caminho, e ao invés de dizer: Paulo, tu estás perseguindo a minha igreja. Não, qual é a resposta de Jesus? Saulo, Saulo, por que me persegues? Em outras palavras, meus amados irmãos, quando os ímpios, quando os pecadores, quando as autoridades civis, quando, irmãos, o mundo se levanta contra o justo, eles não estão se levantando, em último lugar, contra nós, mas eles estão se levantando contra Deus. Todos nós conhecemos, irmãos, um deputado que até foi embora do Brasil. Não sei se eu posso dizer graças a Deus por isso, mas ele foi embora, e todos nós sabemos que ele, era um dos cabeças que nas casas de lei, ele, irmãos, pautava assuntos para poder virar lei, como cartilha, para as nossas crianças trocarem de gênero, conhecerem o sexo em tenra idade. E esse deputado, irmãos, que tinha o poder da caneta, ele queria também implantar no Brasil e nas escolas o islamismo. Percebam a loucura. Esse homem, na sua loucura e no seu afã de destruir o cristianismo, de elevar a causa homossexual, LGBT, esse homem queria implantar o islamismo. E mal sabe ele que o islamismo, ele é contra e persegue e mata no mundo árabe os homossexuais. Mas percebam, irmãos, que a loucura dessas pessoas e a ideia dessas pessoas é tão grave para destruir qualquer resquício ou traço de cristianismo da sociedade brasileira, e eles, irmãos, viram loucos e fazem loucuras. E diz, irmãos amados, em Provérbios, capítulo de número 12, abra comigo, por favor. Provérbios, capítulo de número 12, verso de número 5. Vamos ler? Provérbios 12, verso de número 5. Diz assim: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. Percebam, Deus, irmãos, porque Deus, ele ri, ele zomba dos ímpios, que querem destruir, irmãos, o seu reino na face da terra. Deus ri, porque tudo que eles fazem são engano, loucura. E eles, na sua loucura, até mesmo se enganam. Deus, ele então zomba
dessas pessoas, que Davi está nos mostrando então, concluindo esse ponto, que por trás, irmãos, daqueles que são servos de Deus, tem um Deus maior. E Ele é quem, irmãos, está sustentando e fazendo falhar o conselho, a conspiração de todos aqueles que se levantam contra o próprio servo do Senhor. Em terceiro lugar, nós vamos ver aqui a instalação do verdadeiro rei. Verso de 6 a 9 vai dizer assim, Davi: Eu, porém, constituir o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Eu quero então aqui que você perceba, meus amados irmãos, que o verdadeiro rei, ele vem, irmãos, da parte de Deus, ele é eleito por Deus, e vai dizer aqui, irmãos, que o seu reinado está no Monte Sião, ali em Jerusalém, e vai dizer que esse rei é chamado Filho de Deus. Davi está usando aqui, 2 Samuel, capítulo de número 7, verso 14, quando Deus diz: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Deus fez essa promessa a Davi, e da sua linhagem descenderia, o Messias. E esse homem, irmãos, aqui, então, ele é proclamado como verdadeiro rei do Senhor. Percebam que no verso de número 7, ele vai dizer assim: proclamarei o decreto. É como se, irmãos, naqueles dias, quando se era decretado um decreto, um soldado pegava uma trombeta e tocava a trombeta tão forte para poder então depois pronunciar o decreto do rei. Quem está falando aqui, no verso de número 6 a 9, não é Davi, mas é o próprio Deus que está proclamando quem é o verdadeiro rei. E Deus está dizendo que Davi e a sua linhagem, e da sua linhagem, irmãos, vem o reinado real, correto, para, irmãos, dirigir, para instruir, para, irmão, discipular o mundo todo e as nações. Verso de número 8 vai dizer: Pede-me e eu te darei as nações por herança. Deus vai dizer a Davi: Você quer as nações? Eu vou te dar as nações. 2 Samuel, capítulo de número 8, você vai ver Deus entregando nação após nação a Davi. E você vai ver, irmãos amados, ele então, com uma vara de ferro, subjugando as nações ímpias, pagãs. Porque naqueles dias, quando, irmãos, uma nação subjugava outra nação, significava que o Deus da nação vencedora era o Deus mais forte, mais poderoso. E o que Deus está fazendo aqui através do reinado de Davi é dizer: Yahvé e Elohim, é o Deus único e verdadeiro. O único Deus que merece ser adorado e cultuado por todas as nações. E por fim, o Salmo então vai finalizar, depois de nos mostrar qual é o reino verdadeiro, de onde vem o reino real, de onde vem, irmãos, é o governo de Deus, vem de Israel, vem de Sião. Ele vai então finalizar aqui dando uma advertência divina a todos aqueles que se levantam, que não acreditam no governo divino, através do governo de Davi, judeu. Ele então vai fazer uma advertência. Vamos ler aqui todos juntos? Agora, pois, verso 10 até o verso de número 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira.
bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Tendo em vista aqui as nações ímpias, pagãs, amotinadas contra o reino davídico, é o reino de Israel. Então, irmãos, o Senhor Deus, ele vai fazer aqui uma exortação. Ele vai dizer no verso 10, sede prudentes e deixai-vos advertir. Essas aqui são expressões, irmãos, que mostram que há consequências para as nações, para os povos, para as pessoas que não levam Deus a contento, que não levam Deus em conta. Deus está dizendo aqui, sede prudentes, sede sóbrios, não fiquem embriagados, sede prudentes, porque, irmãos, todos aqueles que se levantam contra Deus e o seu ungido, eles vão ter consequências ainda nessa vida e na eternidade. Naqueles dias, Davi, ele subjugou aqueles reis, ele pisou na cabeça daqueles reis para mostrar a consequência de não se submeterem ao reino de Israel. Você vai ler lá, em 2 Samuel, capítulo de número 8, que Davi, ele mediu os moabitas 2 vezes para ver quem ia morrer e quem ia viver. Então, estava tendo consequências físicas para aqueles que não se submetiam ao reinado de Davi. E no verso de número 11 e 12, irmãos, você vai ver aí que o Senhor Deus, ele vai dizer para beijar o filho. Essa expressão beijar o filho, possivelmente, irmãos, aqui é uma expressão de sujeição. E as pessoas, elas tinham que beijar o pé do rei, Davi. Davi era o filho de Deus, era o escolhido de Deus, o ungido de Deus, o filho de Deus. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, o que o salmista está dizendo aqui, que todos aqueles que querem se submeter a Deus, deveriam se submeter também ao governo de Davi e deveriam beijar os pés de Davi. Essa era uma demonstração de humilhação, de quebrantamento e de sujeição. Isso aqui, irmãos, para mostrar que naqueles dias, quando um rei, um déspota, um tirano, ele era subjugado por um rei mais forte, então, geralmente, a pessoa, ela beijava os pés do outro soberano. Às vezes, eram tiradas suas vestes reais, a pessoa ficava despida, nua, para mostrar a sua vergonha, para mostrar que a pessoa ela não tinha nenhuma nobreza mais, nenhum poder mais, e a pessoa era humilhada, e tinha que se humilhar diante dos pés e beijar os pés do outro soberano. Então isso aqui é uma expressão de sujeição. E vai finalizar aí, então, o Salmo dizendo, vamos ler todos juntos? Olha a conclusão aí. Vamos ler no final. Diz assim, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, todos aqueles que deixam seu orgulho naqueles dias de Davi, se submeteram, proclamaram a realeza de Davi, adoraram ao Deus de Davi, se submeteram ao Deus único e verdadeiro, que era o Deus de Israel. Então, eles, irmãos, alcançaram a felicidade de serem guardados, de serem protegidos pelo Deus único e verdadeiro. O que esse salmo, então, meus amados, tem a nos ensinar para os dias de hoje? Eu quero que você leve 3 lições aqui. Em primeiro lugar, esse salmo, ele nos ensina que Deus, ele é soberano e invencível. O governo de Deus, irmãos, ele era visto no Antigo Testamento em Israel, no reinado de Israel. Hoje, o governo de Deus, o governo espiritual de Deus é visto na igreja. E nós sabemos que
a igreja, ela é mal vista. A igreja, irmãos, o reino de Deus na igreja hoje não tem poder nenhum. Muitas vezes não se vê uma igreja poderosa, subjugando seus inimigos, não se vê isso. Mas nós podemos ver Deus operando de maneira poderosa pelos olhos da fé. E vendo Deus, irmãos, operar através da vida da igreja, destruindo, irmãos, esse mundo e arrancando vidas do império das trevas, do império, irmão, de Satanás, e pelo poder do Espírito Santo, convertendo vidas pelo Evangelho, do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para a remissão de pecados. Nós podemos ver o poder de Deus e o governo de Deus através da igreja. Pessoas se rendendo aos pés de Cristo, beijando o Filho e entregando a sua vida a Ele e se refugiando nele. O poder de Deus, a soberania de Deus, irmãos, sobre o mundo, hoje, é visto sobre a igreja. Nós vemos Deus operar, e Deus está falando, e Deus, pelo seu Espírito Santo, está incomodando as pessoas. E as pessoas, irmãos, então, descem do seu orgulho, se quebrantam, e eles então adoram ao único e verdadeiro Senhor, o soberano Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vemos também esse salmo, uma outra aplicação aqui. Deus ainda tem os seus ungidos hoje. Naqueles dias, o rei, ele era ungido com óleo. Hoje, irmãos, quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus e é batizada com água, ela recebe a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo repousa sobre essa pessoa. E essa pessoa começa a andar com Cristo. Ela aceita o governo de Cristo. Ela se torna amigo de Deus. E todos nós, irmãos amados, que andamos com Cristo, vivemos com Cristo, ouvimos a sua palavra, entregamos o nosso coração a Ele, santificamos os nossos passos a Ele. Nós somos hoje, irmãos, os ungidos de Deus. E Deus usa as nossas vidas e quer usar as nossas vidas de uma maneira poderosa. Se nós vivermos com Cristo, andarmos com Cristo, nos consagrarmos a Cristo, lermos a sua palavra, vivermos uma vida de oração, irmãos, diária, Deus, Ele se apresenta a nós e de uma maneira poderosa usa a nossa vida para impactar as pessoas e até mesmo as nações. Porque, irmãos, quem está por trás de você é o soberano Senhor. Não é você. Que as pessoas veem, mas eles veem a unção do Espírito Santo na sua vida, o poder de Deus. E veem em você a caminhada com Deus, a sua experiência com Deus. Isso, irmãos, então, mostra, que o Senhor Jesus Cristo está vivo ainda hoje para os ímpios, para aqueles que não aceitam e que conspiram contra Deus. Por fim, eu queria então mostrar, em último lugar, esse salmo também vai nos mostrar que felizes são aqueles que se refugiam na cruz de Cristo. Eu quero falar para você que ainda não entendeu o Evangelho. Será que você já se submeteu ao Filho de Deus? Será que você já entendeu que não há salvação eterna sem a cruz de Cristo? Será que você já entendeu isso? Que se você não se entregar todo o seu coração a Jesus, será que você já entendeu que você não está guardado e não está refugiado e que você não terá a proteção da ira divina naquele último e grande dia? Todos aqueles que querem ser felizes devem se refugiar na cruz de Cristo Salvador. Eu quero falar também para você que é cristão. Você já entendeu que todo cristão neste mundo, ele vai ser odiado, perseguido e vai enfrentar animosidade, hostilidade nessa vida?
Você já entendeu que se você se tornou um cristão, você não vai ser bem visto pela sociedade. As pessoas, elas vão conspirar contra você, vão odiar você. Você já entendeu isso, que vai ter dificuldades na sua vida, simplesmente porque você é um seguidor, você é um servo de Deus. Você já entendeu isso? Irmãos, nós temos que entender isso claramente. O Salmo de número 2, ele nos mostra que todos aqueles que querem viver piedosamente, que querem fazer as coisas certas, que querem seguir a justiça de Deus, que querem ser justos diante do Senhor, que vivem a palavra de Deus e a ética das Sagradas Escrituras, eles serão hostilizados. Mas eu quero finalizar dizendo, há uma felicidade no final. A vitória, irmãos, é certa. Deus, ele vai premiar. Ele vai, irmãos, cuidar de você. E ao final de tudo, ele vai lhe dar a vitória. O salmista vai finalizar dizendo, meus amados irmãos, felizes são aqueles que nele se refugiam. Portanto, creia que a vitória é certa. Você pode sofrer aqui, ser hostilizado. As pessoas podem mangar de você, né? Podem zombar de você e da sua fé. Mas no final, irmãos amados, eles vão perceber que você estava certo. Que a vida real era a que você falava da palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Que a vida que eles estavam querendo viver sem Deus era irreal, uma fantasia, ilusão, que vai levar eles direto, irmãos, para o juízo final e para o inferno. Portanto, nos alegremos hoje com a vitória e a esperança que Deus nos dá pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém. Vamos orar, meus amados irmãos. Feche os seus olhos, faça uma oração diante daquilo que você ouviu e peça a Deus graça para viver esta palavra na sua vida. Vamos orar.